Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Porque as pessoas falam, são polos, né? Está polarizando. Nós polarizamos sempre. Por quê? Nós defendemos uma sociedade humanitária, eles não defendem. Nós defendemos uma sociedade pacífica, eles defendem uma sociedade odienta. Nós defendemos que a população LGBTQIA+, possa amar livremente, eles não defendem, eles querem matar essa população. Então, assim, nós precisamos qualificar esse debate de polarização. Isso é uma invenção deles, isso é uma narrativa deles para nos enganar. Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Puxa a cadeira e senta aqui com a gente, que estreia hoje o podcast do Correio. Gente, vocês que já acompanham aí as lives no Facebook, Twitter ou YouTube, agora tem mais esse produto. Eu e Ana Maria Campos vamos falar para você das questões da política local e também da política nacional, o que vem por aí, o que será do Brasil em 2023. Ao longo de toda a campanha, a gente vai tentar esclarecer isso aqui para vocês. E para essa estreia, aqui conosco, a professora Fátima Souza, que é do PSOL e vai concorrer à Câmara dos Deputados. Muito bem-vinda, professora. Senta a cadeira e vamos conversar. Opa, obrigada pela oportunidade de vir aqui e sentar a cadeira do Correio Brasiliense na estreia do podcast. Somente diante dessas duas mulheres maravilhosas, né? Que têm prestado um serviço muito importante para a democracia. 2022 será o ano da virada no Distrito Federal e no Brasil. Então é a honra para mim estar aqui conversando com vocês. Pois é, né, Ana Maria? Vai ser um ano complicado, mas também tem uma coisa, de tédio, gente, nós não morreremos, né? Enquanto no cenário nacional a gente vê aí uma polarização clara entre o Bolsonaro e o Lula, aqui em Brasília está tudo muito bagunçado. Essa semana teve esse acordo fechado aí pelo governador Ibanez com o ex-governador Arruda. A gente fica até na dúvida se ainda não vai ter outra mudança nesse acordo. A Arruda disse que não, mas a gente nunca sabe, que ainda faltam 20 dias, né, professora Fátima? No seu partido tá tudo certo, a Queca Bagno realmente foi sua vice, né? A senhora foi candidata na última eleição, ela foi sua vice, agora a senhora vai para a Câmara e ela vai para o governo. Tá tudo certo, tá tudo definido no seu partido? Tudo certinho. No meu partido, o que tinha que fazer, nós fizemos. A Queca foi, como você bem disse, a nossa vice-governadora. Nós cunhamos uma expressão de co-governadora para mostrar que seriam duas mulheres, né, com perfis diferentes, né, mas complementares para governar essa cidade. Eu me recordo, viu, Denise, que você fez uma entrevista lá no CB Poder que disse que era puro sangue, e eu lhe corrigi prontamente. Opa, não é puro sangue, aqui são encontros de mulheres que fazem a diferença nessa cidade. E eu falava de uma mulher paraibana, enfermeira, professora universitária, e a Queca, uma assistente social, uma mulher negra, que servia, né, no Conselho Tutelar, e agora foi uma das mais votadas para ser conselheira tutelar aqui no plano piloto. O pessoal tá bem organizado, a nossa nominata já está, vai ser apresentada agora domingo, não só, né, tendo Queca, né, como nossa governadora, mas todos os candidatos à federal e à distrital. Na vinda do Lula aqui a Brasília na semana passada, teve meio que um constrangimento, né? Os candidatos que apoiam o Lula e não são os candidatos oficiais da federação, PT, PV e PCdoB, que é o caso da Queca, ficaram meio chateados porque acham que não tiveram tanto espaço naquele grande evento lá do Centro de Convenções. A Queca falou, mas falou como representante do PSOL, mas não falou como uma candidata, né? Não deram essa oportunidade para ela de falar como candidata a governadora. O que você achou disso? Você acha que foi descortês? Ou você acha que é do jogo político? Afinal, ela é adversária, é aliada em relação a apoio ao Lula, mas é uma adversária do candidato oficial da base lá do ex-presidente Lula, que é o Leandro Graz. Foi meio constrangedor isso na sua avaliação? Como é que você viu, professora? Olha, eu não transito por essa avenida de descortês, né? A pessoa não tem cortesia com um, com o outro. Nós estamos no mesmo campo, né? É inevitável que as forças progressistas do Distrito Federal têm que estar junto. Nós temos que sentar à mesa e negociar com todos, conversar com todos. Num evento daquela natureza,
Obviamente que convocado pela federação PT, PV, PCdoB, eles queriam dar o protagonismo para a sua federação. Nós estamos federados com a rede, né? Uhum. E penso que Queca se sentiu, vamos dizer assim, não teve o protagonismo que ela esperava, né? E é legítimo que ela faça essa reivindicação. Escanteada, então. Eu acho legítimo que ela reivindique, né? Porque cedo ou tarde nós vamos, né? Sentar à mesa todos. E é inevitável que a gente faça isso. Agora, essa divisão, ou seja, teremos aqui em Brasília um candidato do PT, da federação, como a Ana Maria bem lembrou, e teremos uma candidata do PSOL. Isso não atrapalha para chegar num segundo turno? Porque a gente vê no plano nacional, Guilherme Boulos desistiu, lá em São Paulo, inclusive, desistiu de ser candidato, vai apoiar Fernando Haddad, vai se lançar a deputado. Isso lá juntou, né? Lá se conseguiu juntar os partidos de esquerda. Aqui não. Por que não fazer essa união aqui em Brasília? Só um detalhe, Denise, ainda tem o Rafael Parente, que é do PSB. Pois é, bem lembrado, que também, Maria, é candidato e também parece que não quer abrir mão, né? Então, são 3 candidatos que apoiam o Lula e cada um seguindo o seu caminho, todo mundo querendo passar na frente do outro para ir para o segundo turno. O pessoal fez esse esforço, né, de chamar a todos, né? Eu mesmo, passou pela minha mesa, né, na minha casa, eu não só a convite, aliás, só um detalhe, essa mesa na sua casa, eu quero ir lá um dia. Essa mesa guarda segredos. Todo mundo passou nessa mesa, uma mesa cheia de coisas gostosas. Do Nordeste, diga-se de passagem, né, da Paraíba, bolo, pães. Feito por mim, hein, orgânico, tudo, in natura. E a senhora tem tempo para isso? Tempo é prioridade, Denise. E aí passaram, eu vi ela sempre postava, ou quem esteve lá postava também, que várias conversas ocorreram ali na sua mesa, na sua casa, né? E todos não tem segredo. O tema foi, precisamos, o quadro no Brasil e aqui é muito grave, gravíssimo, nunca na história, estou repetindo Lula, né? Nunca antes na história desse país a gente viu tantas crises, né? E assim, multifacetadas, né? Mas na mesa o que se discutiu? Como que a gente se junta? Que essa é a tua pergunta, Ana. Eu lembro que foi no dia dos professores, o Veras, né? O Reginaldo Veras, que em 2018, né? Prontamente ele anunciou apoio à nossa candidatura. Ele gentilmente me levou flores e lá a gente conversou, né? Então aquela mesa foi posta assim de imediato, eu fiz cuscuz, ovo, enfim, fiz aquelas coisas nossas nordestinas, né? E aí cada um foi, aí eu quero ir para essa mesa, eu quero ir para essa mesa. Em seguida foi o Leandro, enfim, todos, né? Ele não teve nenhuma discriminação. Ou seja, o convite, à mesa, mas não faz aliança, é isso, então? Não, eles queriam saber, mais do que a candidata, ou mais do que a pessoa do partido do PSOL, era a professora Fátima. Como é que eu estava vendo essa situação do Distrito Federal? Como é que eu estava vendo esse quadro do Brasil? E como é que eu estava vendo a situação da saúde, que é gravíssima no DF, né? E sempre saía com essa interrogação. Nós não vamos sentar todos, nós não vamos conversar, nós não vamos estar juntos para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. E eu sou adepta dessa integração, dessa junção, dessa união, como defendi nacionalmente, né? Conversamos muito com a Erundina, com Boulos, né? Com o Ivan Valente, com toda a nossa bancada, fazendo essa gestão para que apoiássemos Lula já no primeiro turno. Por tudo que vocês sabem, né? Por tudo que as pessoas que vão nos ouvir nesse podcast maravilhoso do Correio Brasileiro saberão, assim como nós, né, de que é importante que Lula vença no primeiro turno. Porque já tem imediatamente uma tarefa aí posta, que é fazer a transição, que está um destroço. Eu falo de 2 ministérios que são mais afetos à minha atividade acadêmica, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eu sei, Denise e Ana, que todos os programas que nós ajudamos a construir naquele ministério estão todos desmantelados. Mas e de propósito. Mas dá para ganhar no primeiro turno, você acredita? A gente vê algumas pesquisas aí que mostram realmente que o Lula está na frente, mas ainda um percentual que não garante uma eleição. Em algumas pesquisas até mostram, né, Denise? Em alguns estados a diferença está diminuindo. E vem aí o Auxílio Brasil,
né, que começou, Mas o aumento do Auxílio Brasil começou a ser pago essa semana. Isso também, segundo a gente ouve aí dos bolsonaristas e até dos próprios petistas, vai ter uma influência grande na decisão ali do eleitor. A senhora acredita, uma vez que o PT nunca venceu uma eleição no primeiro turno, a senhora acha que é possível? Mas o quadro é diferente. Essa eleição é atípica. Não é só crença. Essa variável de crença na política, ela não é uma boa conselheira. Nós temos que lutar para que Lula ganhe o primeiro turno. Porque se a gente não fizer isso, o acirramento, porque as pessoas falam, são polos, né? Está polarizando. Nós polarizamos sempre. Por quê? Nós defendemos uma sociedade humanitária, eles não defendem. Nós defendemos uma sociedade pacífica, eles defendem uma sociedade odienta. Nós defendemos que a população LGBTQIA+, possa amar livremente, eles não defendem, eles querem matar essa população. Nós defendemos que todas as pessoas, indiscriminadamente, onde vivem, onde moram, possam ter acesso à moradia, eles não defendem. Aqui mesmo joga, né, as pessoas à margem da sociedade. Olha ali, na L4, visita a Universidade de Brasília, veja como é que aquelas pessoas estão no relento e nesse momento de frio, passando fome. Então, assim, nós precisamos qualificar esse debate de polarização. Isso é uma invenção deles, isso é uma narrativa deles para nos enganar. Nós defendemos que todos tenham dignidade no seu emprego, e eles não defendem. Nós defendemos que as pessoas tenham acesso às universidades públicas, inclusive ter acesso à Universidade de Brasília pela porta da frente, eles não defendem. Por que ainda tem tanta gente que, então, segue o presidente Bolsonaro e a gente vê que aqui em Brasília o percentual de eleitores favoráveis à reeleição bate na casa do quase mais de 35%. Por que ainda essas pessoas, dentro do que a senhora colocou, de programas, que a gente pode dizer, programas do bem, programas do mal, dentro do seu raciocínio, né? Por que as pessoas ainda seguem o Bolsonaro? Porque a sociedade ainda é conservadora, Ana. Bolsonaro viveu quantos anos, Denise, no Congresso? 28 anos com a mesma de deputado, narrativa. Com a mas mesma ele narrativa. conseguiu chegar lá. Conseguiu conquistar a presidência da República. E aqui no DF, se a gente vê as pesquisas, toda vez quem tem o apoio de Bolsonaro, no momento em que um candidato aparece com o apoio do presidente, ele dá ali uma subida de intenção de voto. Como é que você avalia essa ajuda que o Bolsonaro pode dar aí a um candidato a governador aqui no DF? Não, eu queria voltar. A sociedade é conservadora, porque senão todas as mulheres negras teriam emprego com dignidade. Todas nós mulheres, todo mundo faz essa conta, a população feminina é 52%. E a gente não ocupa, na mesma dimensão, 52% nos espaços de poder, nos mais variados espaços. Nas universidades públicas, no espaço executivo, não só nos cargos majoritários, né? Mas nos espaços pequenos, que a gente chama, que Foucault nos ensina, os micropoderes. Não, eles vão nos empurrando. Então, é uma questão estrutural. A presidente que o próprio partido está dividido, né, em relação a apoiá-la, que é a candidata Simone Tebet. E está empurrando. Você viu o que o Temer fez ontem, né? Ali é um golpe do golpe, né? Porque todos, né, que não querem a Simone usam um discurso que quer apoiar Lula. Não sei se é apoiar Lula. Eles querem ter mais poder dentro do Congresso Nacional. Como Lula precisa desse apoio, ele não vai dizer que não quer, mas ele já sabe com quem vai tratar. Por isso que precisa ter mais gente como a professora Fátima Souza no Congresso Nacional. Pois é, agora, Lula que vem aí? Várias pessoas fazem essa pergunta, né? Qual é o Lula que, se vencer, qual é o Lula que vai chegar? É um Lula rancoroso? É um Lula que vai continuar negociando com aqueles que traíram o PT lá atrás e fizeram impeachment da presidente Dilma Rousseff? Que Lula que vai vir? Qual é o PT? Qual é a coligação que vai assumir a presidência da República se houver a vitória? Como é que a senhora enxerga aí um 2023? Olha, Ana, não pode ser um Lula rancoroso. Porque, assim, também não posso falar por ele, né? Mas do que a gente tem assistido. Uma pessoa que fica preso, né? Por tantos, né? Quantos dias Lula ficou preso? 3 anos. Fica ouvindo lá de fora. Bom anos. Dia, presidente. Boa noite, presidente. Mas não sei. E teve a oportunidade de ler todos os livros que ele não tinha na militância histórica dele, na construção do partido, né, da CUT, enfim. Ser capaz
de colocar seu nome à disposição, com a idade que ele tem, e fazer essas costuras, né, do centro à esquerda, ele tem que ser o que ele sempre foi, um sujeito dialógico, né, pacífico e capaz de juntar a todos. Ele não ia na Avenida Paulista, ali na Fiesp, né, conversar com o filho do candidato que foi presidente, que foi o vice dele nos 2 mandatos, se ele não tivesse disposto a enfrentar a Faria Lima. Outra vez, vai fazer concessão? Esperemos que não, porque eu estou apostando que nós teremos que ter um Congresso Nacional forte, e de mulheres, e mais de nós. Que vocês não me perguntaram, mas me permitam lembrar a população do DF, do Brasil, que desta vez voto útil é muito ruim. Nós temos que ter mais de nós dentro do Congresso Nacional. Mais mulheres, mas não pode ser qualquer mulher. Professora Fátima, o PSOL é um aliado do Lula agora na campanha, mas é um partido que saiu, né, que nasceu de uma dissidência do PT, e é um partido também crítico em relação ao PT e ao Lula. A sua posição na Câmara dos Deputados, eleita deputada federal, vai ser uma posição crítica ou vai ser uma posição de adesão total ao governo Lula, caso ele seja eleito? Não, o pessoal não pode ter uma posição de adesão total, porque senão ele deixa de existir. Primeira coisa. Segundo, nós não fizemos adesão a Lula sem nenhuma apresentação de uma proposta programática, de uma ação programática. Vocês sabem melhor que ninguém. Nós apresentamos, colocamos à mesa 3 grandes questões que são absolutamente cara para o pessoal. Primeiro, o fim do teto de gasto. Não tem como fechar o cofre da União quando as pessoas estão passando fome. 33 milhões de pessoas passam fome enquanto nós conversamos aqui. Desempregadas, morrendo nas filas dos hospitais. Então é caríssimo para nós essa questão. Rever a reforma trabalhista, nós temos que rever. E não é com esse discurso, nós vamos agora modernizar. Não é moderno ter crianças fora da escola, comendo pipoca, sem ter uma alimentação adequada e saudável. Não é moderno ter as pessoas... Eu vinha para cá e vim com a moça no Uber. Ela disse que precisa fazer não sei quantas corridas para que ela possa ganhar, no final do dia, 300, 400 reais. Isso é desumano. Então, isso é muito caro para nós. E toda a agenda do ecossocialismo, nós não vamos abrir mão. Não é natural que matem nosso ecossistema e fazer de conta que esse assunto não é nosso. O agronegócio não terá espaço facilmente no Congresso Nacional, quando lá estivermos. Mas é o agronegócio que tem sustentado a economia brasileira, né? E evitado um desastre maior. Como é que vai ser essa convivência? Ana, nós estamos falando, não é na indústria do agronegócio, é de como eles usam e abusam do nosso cerrado, use e abusa das nossas caatingas. Quem é pernambucano, quem é paraibano sabe disso. Use e abusa do Amazonas. Nós não podemos entregar isso de forma que vem sendo entregue em todos esses tempos. Um desenvolvimento sustentável nós defendemos. Um desenvolvimento em que coloca na nossa mesa alimentos saudáveis, fora de veneno. As tecnologias, o desenvolvimento social e econômico está isso para isso. Não pode ser a economia a serviço de espoliar a vida humana. A Denise começou. O negócio é maior, é uma das maiores da Câmara. Por isso que a gente pode mudar. E eles certamente farão, pelas projeções que a gente já recebeu ali, uma grande bancada. De uma forma ou de outra, vai ter que conviver ali, ter uma convivência pacífica, porque senão piora para o governo, sim, né? Convivência pacífica. Ana, nós somos pacíficos. Desculpa, Denise. Nós somos pacíficos. Eu não vejo ninguém da esquerda ou das pessoas que defendem o socialismo sair por aí matando ninguém. Sair por aí sentando e... Olha uma professora como eu. Eu defendo a pedagogia da amorosidade. Eu defendo em todos os momentos da minha sala de aula a inclusão do aluno, mas a permanência dele. Eu fiz isso quando eu fui diretora da Faculdade de Ciências da Saúde. Eu criei esse sentimento com eles, de pertencer àquela casa. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro não criou aquilo para ser um amontoado de gente, de aprender conteúdos. Você foi aluno de lá. Se o seu currículo... Né, você também, Denise? Olha que mulheres que saíram para servir a democracia. Então, pelo amor de Deus, essa narrativa não pode ser reproduzida. O que a Denise fala, realmente, ela não, eles vão nos pegar. Eles vão nos pegar.
Como a Mas gente nós estamos começou, de como a pensar. gente começou conversando aqui, antes de começar o podcast, a Denise estava falando que a força que o Congresso tem hoje, mais do que nunca, na política, né, na construção dos rumos do país. Sim. Governar sem o Congresso é impossível. E o Lula, se for eleito, vai precisar fazer acordo com essas bancadas dos Com evangélicos, certeza. da Do bala, do da agronegócio. bala, Como fazer isso sem voltar a questões tipo mensalão, a acordos que acabam resultando em denúncias graves, orçamento secreto? Como é que administra isso? Ana, você é uma jovem, você não acredita que a gente pode fazer a virada dessa chave, não? Eu acredito. Que com nós, o Congresso nós teremos, que tem olha, aí, eu com acredito. orçamento Não, secreto não, e não, Denise, as faça emendas comigo, não. impositivas, a senhora acha que dá para Não, fazer a não. virada numa Tem, única tem, legislatura, logo Não, no primeiro ano de não. governo? Ana, tem que ter. Denise, tem que ter. Tem que ter, sabe por quê? Lula precisa de 342 ou 346, me corrija, de parlamentares. Se o DF, somos 8, né? 8, se a gente colocar 8 no campo progressista, do centro. Para Vou aprovar chamar- a emenda vou chamar. constitucional são Peraí, 308. 308, pois é. Vamos É o chamar assim do campo progressista, porque certamente a direita não vai querer aprovar nada que venha do nosso governo. Não é possível que o Brasil inteiro não renove o Congresso Nacional. Mas a gente está vendo aqui no DF o contrário do que a senhora está dizendo aí, porque a gente imagina aí, pelas pesquisas, o ex-governador Arruda está empatado ali com o governador Ibanez Mas à o povo vai frente. me preferir, Mas a Arruda. e aí ele vai ser candidato a deputado federal, pode levar uma bancada enorme do PL. A gente tem 8 deputados no DF, ali se ele fizer 3, já sobram só Ana, 5. Ana, tu acha que a gente não vai ensinar o povo? Ensinar não, aprender com eles. De que em vez de Arruda, que todo mundo sabe quem ele é, que ninguém contou, foi na luz do dia, né, que ele recebeu dinheiro, que ele alterou o painel, que ele é o que é. Ele não vai fazer uma opção pela professora Fátima Souza, da Universidade de Brasília, que faz o que faz, né? Que implantou o maior programa de saúde pública desse país, que subiu o pódio da Organização Mundial de Saúde por ter reduzido mortalidade infantil, mortalidade materna. Tu acha que o povo não vai fazer a opção Ou por seja, mim? a campanha nem Vai. começou A ainda, campanha nem né? começou. Precisa ainda não, mostrar. Então não me deixe sair sem animação, porque eu acredito no povo. Eu acredito Agora, no como povo. é que está a nominata? Porque pelo que a gente já fez as contas aí, esses institutos, né, e consultorias estão todos fazendo aí as suas projeções para ver o que vem aí em termos de Congresso Nacional no ano que vem. Quem não fizer uma boa nominata, ou seja, não tiver ali os 9 bons de votos, Os 8. os 8 mais 8 um, mais são um, 9 é. candidatos, né? Perfeito. Aqui para deputado federal no DF. Eu estou me referindo ao caso do DF, que é aqui é o que a gente conhece mais, e para também atender mais aí os nossos ouvintes aqui do nosso podcast do Correio. A senhora acha que, porque a gente já ouviu, olha, se não tiver uma boa nominata, esquece, faz um e olhe lá, porque o coeficiente eleitoral aqui deve ser na faixa de 180 mil 180 votos. mil. Até hoje, se não me falha a memória, e se as contas que eu vi de uma consultoria estiverem certas, só 4 parlamentares conseguiram atingir, eles próprios conseguirem esses votos. Foi a Arruda que teve 301 mil votos lá atrás, quando foi candidato a deputado. Regufe, que foi o mais votado proporcionalmente do país. Depois vem, que é candidato Tadeu Filipelli e Alberto Fraga. Ou seja, é difícil conseguir uma pessoa que tenha 180 mil votos para deputado federal no DF. E aí e precisa atingir esse número para conseguir conquistar pelo menos uma vaga no Congresso Nacional. Além da senhora, quem mais é ali puxador no seu partido? Porque vai ter que ter. O pessoal tem nomes maravilhosos. Para federal, você pergunta, né? Tem o Rafael Seba, tem uma colega que é do Sindicato dos Servidores,
a Elione, eu acho que o nome dela é assim. Tá vendo? Ó, se nem a senhora tá lembrando o nome dela, como é que foi para coitado do eleitor? Na Ela hora não que quer for fazer votar? propaganda para os adversários. Ela não mas quer é isso, fazer. porque Não se a quer pessoa fazer. não estiver ali, porque Tem acabou... mandato, calma, Acabou Denise, aquela Denise, história, você né? deixou eu De terminar. botar ali uma pessoa, entra aí, candidato, só para constar e pronto, Não, acabou. não, não. Nosso porque partido não faz isso, acabou, não. né? Foi uma nominata, assim, tem representação nas Que tem cidades. base, né? Agora, tem o base. o pessoal sempre escorregou nessa coisa do coeficiente eleitoral, né? A Maninha teve dificuldade para voltar, foi Pois muito bem é, votada, é verdade, e não é verdade. conseguiu se É, não eleger. Até conseguiu se eleger desistiu, nem porque vai ser não conseguiu. candidata, nem vai ser Não, candidata ela nessa não eleição. desistiu, não. Bem lembrada, Ela, não ela, desistiu. ela vai me Ela não apoiar, vai- ela tá fazendo a caminhada Ela comigo. desistiu de ser candidata. Sim. E... Mas da política ela não desiste nunca. E aí a Mas- gente vê que esses partidos que têm pouca estrutura, pouca estrutura em termos de militância, mas poucos recursos, não tem apoio dos poderosos, tem muito mais dificuldade, né? E a gente está vendo aí que essa eleição ainda vai ser mais difícil do que as outras. Porque tá todo Não mundo quero sozinho, tirar a sua né? esperança, a senhora Acabou. tem mais é que ter É toda essa claro. empolgação e acreditar mesmo. E pode ser que a senhora se eleja. Mas olha, a Ariana Suassuna me ensinou que a gente ser esperançosa não significa ser meio, né, idiotizada, né? Eu tenho o pé no chão e a mente nas nuvens. O coeficiente, de fato, vai ser muito difícil, porque qualquer partido não é só o meu. Não, todos, Então, todos terão Sabemos dessa dificuldades. dificuldade, mas tem 80, o 20 e 80. Eu estou aqui no 20. Tá, que tem que Eu tô fazer aqui no 80% Do coeficiente coeficiente. eleitoral e o candidato tem que ter pelo menos 20%. Isso, 20%. É aí dos que eu estou. votos. Aí que eu estou. Aí que eu estou. Ah, tá. Entendeu? Aí que eu Mas estou. aí só entra se tiver lá, se os outros partidos não atingirem o coeficiente. Que cada um que atingir o coeficiente vai entrando quem tem 10%. Sim. Depois que passa para 80-20. Eu estou aí. É nesse Primeiro lugar que eu estou. 90-10, depois Então, mas 100, é aí que eu estou, Denise. 90-10, depois 80-20. É aí que eu No estou. 80, Eu 20 espero você ser a não tá. primeira. Né? Eu trabalho para isso. Mas se não tiver, eu estarei entre as Na 8. sobra, ali no... E não tô brincando, tô Denise, brincando. Denise quer me pôr Eu na tô brincando, sombra. não, Pelo amor de Deus, Denise. De jeito nenhum, mas é porque já Olha, eu estão só tratando não vou ali pedir o voto a 80-20 Denise como aqui. Só não vou pedir o voto, porque eu estava nas diretas já. Respeito o direito de votar e ser votado. Senão eu ia pedir seu voto para me empurrar ali. Para ser mais votado dos Professora 8. Fátima, quem é que tem mais condições de ir para o segundo turno desse campo progressista que a senhora integra? Eu quero que seja minha candidata, a Queca Bagno. Estamos trabalhando para isso. Mas a senhora acredita numa união que todos esses candidatos que são contra Ibanez, contra Bolsonaro, podem se unir no segundo turno? Eu acho que a gente deveria fazer isso já no primeiro turno. Eu sou O esperançosa. problema são as vaidades, né? Todo mundo quer ser candidato, ninguém quer abrir mão. Mas eu acho que ainda tem tempo. Quantos dias a gente ainda tem aí? 15 de agosto. Até 15 a gente tem tempo. Mas a Queca não vai retirar. Ou vai? Ou pode? Não posso falar pela Queca. Eu falo do meu sonho de que nós todos deveríamos estar juntos. Isso eu desejo. E se fosse a sua candidatura, seria mais fácil construir esse acordo, então? Como a senhora foi candidata em 2018, se a senhora repetisse esse projeto, então a gente pode acreditar que seria mais fácil? Bom, isso é você que está dizendo. Eu não sei. Agora o pessoal Eu não resolveu... poderia... Desculpe, Denise, só para Claro. responder de forma mais... eu não fui candidata a governadora outra vez porque o nosso partido decidiu nacionalmente e aqui de que nós precisávamos ir para o Congresso Nacional. Era isso que eu ia lhe perguntar agora. Para garantir a governabilidade. Porque senão Lula não vai fazer o que nós estamos colocando à mesa. Não é só o PSOL, todos os partidos progressistas. Vai acontecer o que aconteceu com Dilma. Ela foi impeachmentada e quem daqui dessa mesa sabe que não teve nenhuma pedalada. Eu digo isso aos meus alunos de sala de aula. O que foi que Dilma fez? O que todos fizeram. É como se uma mãe de família, como se você, Ana, pedisse a seu filho um recurso, você gastou para além da sua receita, do ano em exercício, e você pediu emprestado ao seu marido, não sei o quê, e pagou. Foi o que ela fez. Pegou o dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e adiantou o pagamento do Bolsa Família.
Por que Agora, ela foi não impeachmentada? tinha Porque é base machista. política, né? Sim, por isso que eu quero dizer, porque um congresso é machista, é um congresso do agronegócio, da bala, né? É um congresso dos religiosos, é um congresso que tem poder. É um congresso da elite da sociedade que é egoísta, que não está ali para fazer da política, como você bem falou aqui, no sentido de bem servir ao povo. Mas talvez ela tenha sofrido pelo clima que se criou no país em relação à corrupção que houve na Petrobras. Pelo amor de Deus, Não, ali Ana, o pecado pelo amor de original Deus, foi esse não ter pecado apoiado original a de corrupção candidatura do de Eduardo É Cunha à claro, presidência da não diga Câmara, isso, né? Aí exatamente. ele foi lá e se vingou. Corrupção desde que as caravelas ali chegaram foi aqui, que tomaram o povo, botaram as famílias do Rio de Janeiro para ir para fora, para as favelas, que mata, né, os nossos negros. Pelo amor de Deus, não defenda a corrupção, que fique claro aqui. Eu acho que de nenhuma natureza, nem pular fila, nem dar carteirada, sabe quem eu sou, tudo isso são incivilizados. Eu não defendo isso. Mas esse não foi o motivo. O motivo foi porque ela não abriu o cofre para o Eduardo Cunha fazer o que ele faz. Tanto é que foi para cadeia. Mas ela, se tivesse 180 votos ali, se ela tivesse... Era um número pequeno para ela preservar o mandato, né? E Sim, não isso conseguiu, né? É. Ou seja, faltou habilidade política, Uns então... dizem isso, mas eu não gosto disso, porque também é outro preconceito. Os homens têm habilidade política. Nós, se errarmos por qualquer motivo, hoje estou com dor de cabeça, já disse que a gente é desequilibrado, que a gente está doente, que a gente não sei o que. Pelo amor de Deus. Vamos encerrar esse podcast com uma brincadeira? Presidente Dilma, por que a senhora sofreu impeachment? Olha, no que se refere a impeachment, nós temos de ver como será o futuro. Porque 2023, 2024 não serão brincadeira. Essa é a Denise Rotenburg fazendo uma paródia da ex-presidente Dilma. É isso. E você sabia, Ana Maria? Eu vou contar uma história aqui, acho que ainda dá tempo, né? De contar uma história rapidinho. Uma vez, a gente estava num restaurante aqui em Brasília, no dia em que o Valdir Maranhão cancelou o processo de impeachment e depois à noite ele voltou atrás. E aí a gente ligou para ele, uma amiga minha pegou o telefone e falou assim: alô, deputado Silvio Costa, aqui é do Alvorada, a presidenta vai falar. Ele levantou da mesa, que ele estava no mesmo restaurante, mas numa mesa bem no fundo, ele não percebeu que a gente estava ligando para ele. Aí ele: alô, é a presidenta, pode passar a ligação, Aí ele atende o telefone, a única coisa que eu falei: ô Silvio, que porra é essa? E aí ele: olha, presidenta, veja bem, não foi nós vamos isso. resolver essa situação, isso vai ter solução, a senhora não se preocupe, olha, eu não quero saber. E ele: olha, veja bem. Aí a gente começou a rir, ele falou: Denise, me pegasse, vice. Gostei do vice. Gente, eu acho que a gente fica por aqui, né? É isso aí. É isso aí. Obrigada, até a próxima. professora. Eu que agradeço. Sucesso e com empolgação. A gente está só pressionando, mas a gente acredita. Mas eu sou uma mulher esperançosa. Senão não tinha saído do sertão da Paraíba para acreditar que é possível mudar. É isso aí, né? E a gente não pode jamais perder a esperança. Gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima com mais um podcast do Correio.